Olá! Com o objetivo de melhorar a realidade penitenciária no Brasil, o Poder Judiciário desenvolve ações relacionadas ao sistema carcerário, execução penal e medidas socioeducativas. Para isso, o Judiciário brasileiro dispõe de grupos de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário, grupos de trabalho e penas alternativas, programas de socialização de pessoas que já cumpriram pena e assistência à saúde, entre outros. Quem desenvolve um papel muito importante na política penal são as varas de execuções penais que lidam com o cumprimento efetivo das penas, sejam privativas de liberdade, restritivas de direitos ou pecuniárias. No programa de hoje você vai conhecer o trabalho desenvolvido pela 2ª Vara de Execuções Penais e Penas Alternativas da Comarca da Ilha. Vai entender os principais objetivos da Lei de Execução Penal e outras legislações relacionadas. Vai saber quais são e por que existem as medidas alternativas na execução penal. E quem está aqui para conversar sobre os assuntos relacionados à execução penal é o juiz Fernando Mendonça, titular da 2ª Vara de Execuções Penais e Penas Alternativas. A partir de agora, você acompanha mais uma edição inédita do programa Justiça Cidadã, uma parceria entre o Poder Judiciário do Maranhão e a TV Assembleia. De acordo com dados do Banco de Monitoramento de Prisões do Conselho Nacional de Justiça, a população carcerária do Brasil já ultrapassa o número de 800 mil presos. O Banco de Monitoramento de Prisões é um sistema alimentado com dados de todos os tribunais do país, reunindo as informações da população carcerária brasileira. Os dados mostram que, do total da população carcerária, 41,5% são presos provisórios, ou seja, pessoas que ainda não foram condenadas. E para explicar melhor esses assuntos, recebemos hoje o juiz Fernando Mendonça, titular da 2ª Vara de Execuções Penais e Penas Alternativas da capital. Doutor Fernando, em que consiste o sistema de execuções penais no ordenamento jurídico brasileiro? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Então, a execução penal no mundo inteiro, ela acontece depois que uma pessoa que comete um delito é condenado por um juiz criminal. Depois da condenação, aquela condenação, aquilo que está como pena, como comando daquela sentença, vai para um outro juízo, que não aquele que condenou. Geralmente é assim, sobretudo quando há condições de ser assim. No Brasil, como nós não temos tantos juízes da execução penal, às vezes confunde o juiz que condena com o juiz que executa a pena. Então, o juízo de execução das penas é aquele onde as pessoas vão ter a pena individualizada, onde vai ser acompanhado o cumprimento dele. E no Brasil a natureza dessa pena, e no mundo inteiro praticamente, porque é uma ciência da execução penal. No mundo inteiro a pena tem uma natureza mista, onde você tem a atividade do sistema penitenciário, que é administrativa, e a atividade do judiciário, que é uma atividade judicial, né? Então, ela tem uma natureza mista. Então, tudo aquilo que acontece, todo tratamento penal que acontece no sistema penitenciário, ele pode, de alguma maneira, ser revisado pela justiça. Ok. Tá? Agora, historicamente, como é que vem sendo a evolução desse ramo jurídico e legal no Brasil, até a Lei de Execuções Penais, que é de 1984? Então, até por volta de 1979, o juiz da condenação, ele condenava e entregava o preso para o sistema penal, o sistema penitenciário, né, para o executivo executar a pena, e não se envolvia. A partir de 79, né, houve uma mudança legislativa e depois veio a lei de 84, que é a Lei de Execuções Penais. Essa lei ela é muito avançada, tanto que até hoje muito dela não foi implementado. Até hoje nós temos várias situações em que aquilo que a lei diz não corresponde com a realidade.
exemplo o sistema prisional abarrotado de gente, superlotado, ausência das atividades de ressocialização, educação, trabalho, e etc, etc, etc. Tudo isso está previsto na lei de execução penal. Mas pouco disto no Brasil inteiro é aplicado. Ultimamente, depois principalmente do CNJ implantar os mutirões carcerários, a gente pôde fazer um olhar global sobre o sistema. E isso terminou mudando muita coisa, porque foi feito um diagnóstico completo daquilo que acontecia e, a partir daí, essa exposição do sistema penitenciário levou a muitos estados a implantar medidas que melhorassem a situação. Agora, Maranhão, por exemplo, é um exemplo. Maranhão é um exemplo disso. Essas mudanças que o senhor fala aqui, elas partiram de dentro do judiciário para o legislativo ou do legislativo para o judiciário? Não, o legislativo produziu a legislação, só que o executivo não implantou e nem o judiciário também. E o judiciário também. No Maranhão, nós tivemos uma situação privilegiada no judiciário. A gente conseguiu, através do CNJ, a gente conseguiu modernizar o sistema de justiça criminal, virtualizar o processo, avançar na informatização desses processos, e a gente, com isso, também conseguiu fazer com que o sistema deixasse de ser superlotado. Né? A gente conseguiu, através dos mutirões, a gente conseguiu garantir os benefícios que eram negados a essas pessoas. Sim, e é um dos maiores problemas, não é? E era um grande problema. Que, quando você mistura as pessoas dentro do sistema prisional, aí você tem um clima propício para toda sorte de mal feito. Sim, na hora em que você separa e garante trabalho e estudo, as pessoas começam a realmente sair de lá mais adequado para o convívio na sociedade. Sim, com melhores condições, tudo fica mais favorável, né? Um sistema mais humanizado. Mais humanizado, a ideia é da humanização do sistema. Então tá ótimo, daqui a pouco a gente vai continuar a nossa conversa com o juiz Fernando Mendonça sobre o sistema de execução penal. E não esqueça, você pode falar com o Telejudiciário por meio do 0800 707 1581. Pode sugerir, informar, reclamar ou elogiar os serviços da Justiça do Maranhão. Pois é, então você liga de um celular com as taxas da sua operadora para o 98 código 3194-5555. No próximo bloco, você vai conhecer melhor as competências da Segunda Vara de Execuções Penais. E ainda vai entender tudo sobre as penas alternativas adotadas no Brasil. Justiça Cidadã já está de volta. Hoje, o nosso entrevistado é o juiz titular da Segunda Vara de Execuções Penais, Fernando Mendonça. Doutor Fernando, quais são os principais objetivos da Lei de Execução Penal brasileira? E quais outras legislações existem também acerca dessa matéria? Então, o principal objetivo da Lei de Execução Penal é exatamente a reintegração social da pessoa que sofre uma condenação penal. Tá? Esse é o principal objetivo. O que significa dizer isso? Significa dizer que toda pessoa que é presa, ela precisa ser tratada de tal maneira que ela possa voltar ao convívio social em condições de estar pacificamente convivendo com os outros e não volte a delinquir. Esse é o grande objetivo da execução penal. Sim. Tá? Isso é possível? Isso é possível? É possível. Mas para que isso aconteça é necessário que o Estado esteja preparado. Muitas das vezes as pessoas têm o primeiro benefício, a primeira oportunidade de ter uma política pública, seja ela qual for, dentro do presídio. Seja para garantir uma escolaridade, seja para garantir uma profissionalização, né? Seja para garantir uma renda através disso. Então, você hoje tem um sistema prisional no Maranhão que nós temos quase 50% das pessoas ou trabalhando ou estudando. Isso ajuda bastante nesse processo de ressocialização, de reintegração social. Por quê? Porque as pessoas que estão em atividade e não no ócio, elas estão pensando em aproveitar daquilo para sair de lá
em condições de conviver com igual as pra iguais igual, né? oportunidades Verdade. aqui fora no mercado de trabalho. Com certeza. Né? Se isso não acontece, quando isso não acontece, a pessoa que nunca teve antes nenhuma chance de ter as mesmas oportunidades dos demais, ela vai continuar sem oportunidade. E o pior, agora, estigmatizado pelo sistema, porque é ex-detento, é ex-prisioneiro. E é preciso também, não é, doutor Fernando, que as empresas, não é, as instituições estejam cada vez mais abertas, não é, a essa população carcerária, estejam, né, reinserindo elas nos seus ambientes, né, de trabalho. É importante, eu vejo assim, é muito importante que a sociedade entenda que o crime, ele não acontece no mundo da lua, o crime acontece aqui na sociedade, no meio social. E esse crime, cada vez, ele aumenta mais quando as pessoas têm menos oportunidades. Então, se o problema é um problema social, se o problema é um problema econômico, se o problema é um problema político, então é a sociedade como um todo, a sociedade política, que tem que resolver esse problema. Nós estamos fechando presídios no norte da Europa, porque não tem presos para prender. Enquanto que no terceiro mundo a gente cada vez mais tem uma fábrica de pessoas que vão delinquir porque elas não têm o que fazer, elas não têm chance, não têm oportunidade. E essa história da meritocracia não funciona dessa maneira. Agora, a responsabilidade recai somente sobre o judiciário. O judiciário, exatamente. Isso que é interessante, quer dizer, a própria sociedade acaba lavando as mãos, vamos dizer assim, em outras palavras, dizendo a responsabilidade não é nossa. É impressionante, a gente vê depoimentos numa comunidade, a gente trabalha muito com os projetos sociais na segunda vara, trabalha muito com os projetos sociais e a gente observa nas comunidades que as pessoas na própria comunidade dizem assim, os bandidos, é sempre os outros que não tem nada a ver comigo. Mas, na realidade, esses bandidos estão ali no meio, às vezes dentro da família. E fazem parte e elas não conseguem perceber essa situação. Agora, doutor Fernando, falando especificamente da segunda vara de execuções penais e penas alternativas, quais as competências da unidade para diferenças para o trabalho da primeira vara de execuções penais e da segunda vara? Então, a execução penal, ela trata de... é um sistema, e esse sistema é um sistema de privação de liberdade, e na privação de liberdade você tem um regime fechado, semiaberto e aberto. E nós temos também um sistema de penas alternativas, que são as penas restritivas de direito. E nós temos aí, nesse sistema, as penas de prestação de serviço à comunidade, pena pecuniária, limitação de fim de semana, interdição de direito. Então, nós temos aí bem separado. Em São Luís, nós temos a primeira VEP, que cuida do regime fechado e semiaberto, que é pena privativa de liberdade. E a segunda VEP, ela cuida de uma parte dessa pena privativa de liberdade, que é o regime aberto. E nós trabalhamos também com o livramento condicional, que faz parte do regime de privação de liberdade, e trabalhamos também com o suicídio da pena. Além disto, nós trabalhamos com todas as penas alternativas, com as medidas de segurança e trabalhamos também com as alternativas penais, que são aquelas medidas cautelares alternativa à prisão, é o suicídio processual, que suspende o processo para que a pessoa se condicione a cumprir determinadas obrigações, para que ele não tenha uma sentença ao final do processo, cumprir aquelas obrigações. Então, nós trabalhamos com isto. E esse é um verdadeiro mundo, é um mundo imenso. Nós temos 6.000 pessoas acompanhando, nós estamos acompanhando 6.000 pessoas nessa condição. 6.000 pessoas atualmente? Atualmente, mas aproximadamente isso. E, doutor Fernando, quais são as principais medidas alternativas executadas pela segunda vara de execuções penais e qual é o principal objetivo delas? Então, em termos de números, falando em números, nós temos em torno de 2.200 a 2.300 pessoas que estão na prisão domiciliar, né? Prisão no regime aberto domiciliar. Nós temos em torno de 500 a 600 pessoas que estão no livramento condicional. E nós temos aí em torno de um pouco mais de 2.000 pessoas, 2.200, 2.100 pessoas que estão nas penas alternativas, né?
E agora, provavelmente, nós devemos receber um número muito grande de pessoas que estão na monitoração eletrônica para que a gente acompanhe esse trabalho da monitoração eletrônica. E aí é um universo muito maior, porque além da monitoração eletrônica existem 8 outras medidas cautelares alternativas à prisão, e a gente acredita que até o final do ano que vem a gente vai chegar aí a 10 mil processos no todo. Nós temos em torno de 6 mil, nós vamos acrescer aí uns 4 mil processos de monitoração, de acompanhamento dessas pessoas. As principais medidas alternativas, as principais medidas e penas alternativas que nós temos na segunda VEP é a de prestação de serviço à comunidade, pena pecuniária, limitação de fim de semana e interdição de direitos. É interessante isso, porque nós não conseguimos trabalhar. Aliás, na execução penal, nós trabalhamos sempre com a comunidade, tanto que o artigo 82 do Código da LEP, ela prevê a criação de um conselho da comunidade. E nós temos o conselho mais antigo da comunidade, é o de São Luís. Esse trabalho, para você ver a importância da participação comunitária nesse processo de ressocialização. Então, nós estamos hoje com em torno de 500 entidades que recebem apenados ou que, de alguma maneira, estão ligados à nossa rede, e essas 500 organizações, hoje temos 29 que receberam projetos sociais das penas pecuniárias. Por quê? Porque essas organizações, elas recebem apenados. Nós temos um exemplo muito bacana do Socorrão 2. Socorrão 2 tem um sistema de acompanhamento e monitoramento em que muitas pessoas saem de lá com emprego garantido. São cameiros, são pessoas que auxiliam as enfermarias, e hoje nós temos mais de 20 pessoas lá trabalhando dentro do sistema de saúde no município. Fora isso, nós temos outras dezenas de organizações que recebem 1, 2, 3, 5, 10 apenados, e são importante a participação, e é importante a participação dessas organizações. Com isso, a gente fomenta também as penas pecuniárias para que a gente tenha recursos para poder incentivar os projetos sociais dessas organizações. Elas trabalham muitas das vezes com dependentes químicos, trabalham com crianças e adolescentes, e trabalham com idosos. É um trabalho bonito, são projetos fantásticos. Tem um a gente alcance social realmente muito grande, né, apaixonado. pelo visto, então. E trabalha aonde? Na ponta onde tem a fábrica de fazer pessoas delinquirem, entendeu? Lá na periferia, onde infelizmente as oportunidades são poucas, e aí termina. E desses projetos sociais eu fico muito feliz, porque são raras as crianças que, passando por esse projeto, vão para o mundo do crime. Ok, tá certo. Com certeza, é um ótimo exemplo, não é, Eider? Com certeza, absoluto. legal. O trabalho social também que o judiciário, né, realiza, que as pessoas não têm conhecimento, né? Que acha só canetada, né, doutor? Só da canetada não Tem resolve, todo não. esse trabalho social, é verdade. Isso não resolve, não. E não adianta porrete. Porrete também não resolve. Verdade, violência não leva a lugar nenhum. Violência gera violência. Verdade. O importante é que o Estado saiba se organizar e, vamos dizer assim, monitorar o suficiente para impedir que as pessoas continuem no mundo do crime. Ok, doutor. Daqui a pouco a gente continua a falar sobre esses e outros assuntos. E você pode tirar sua dúvida sobre assuntos da justiça pelo telejudiciário. De um telefone fixo, você liga de graça para 0800 707 1581. Se quiser ligar de um celular com as taxas da sua operadora, o número é o 3194-5555. No próximo bloco, o novo local de funcionamento da segunda vara de execuções penais e os serviços oferecidos. E o projeto da unidade judicial que destina valores arrecadados com penas pecuniárias. A gente volta logo, logo. O programa Justiça Cidadã já está de volta, falando sobre execução penal. Hoje, conversando com o juiz Fernando Mendonça. Recentemente, o governo estadual inaugurou a Central Integrada de Alternativas Penais e Inclusão Social, CIAPS. Já o Tribunal de Justiça inaugurou, dentro do mesmo espaço da CIAPS, as instalações da segunda vara de execuções penais e penas alternativas. Doutor Fernando, quais são os serviços prestados dentro desse complexo?
Então, nós dividimos os serviços em 3 blocos. Os serviços de medidas cautelares alternativas à prisão, que inclui monitoração eletrônica e demais medidas cautelares. E a monitoração eletrônica, eu falo que é o carro-chefe. E aí nós temos as penas privativas de liberdade, que no caso é a fiscalização e monitoramento das pessoas que estão na prisão domiciliar regime aberto e também no livramento condicional e suicida a pena. E temos o bloco das penas alternativas, das penas restritivas de direito. E aí nós temos várias equipes, nós temos 5 equipes e estamos ampliando para atingir as audiências de custódia. Já temos 2 pessoas da nossa equipe trabalhando com os colegas da audiência de custódia. É importante, eu vou fazer um parêntese rapidinho aqui, porque é importante a gente ver o sistema, a gente vê a justiça e todo o sistema de justiça criminal como sistema mesmo, em que você, né, desde o momento em que a pessoa é presa até o momento em que ela sai na condição de egresso, já até 2 anos depois da extinção da pena, e você possa ter a condição de trabalhar com essa pessoa para que ela não volte a delinquir. Tá? Então, dentro dessa concepção, a ideia é que nós acompanhemos essa pessoa desde o momento em que ela sai da audiência de custódia com a aplicação de uma medida cautelar alternativa à prisão, né, até depois da condição dela de egresso e extinta a pena. Tá? Aí o que ocorre? Nós temos as várias equipes. Uma equipe que está sendo já financiada, vai ser financiada pelo DEPEN, no convênio com o CNJ, para trabalhar diretamente com a central de custódia, a central de inquérito. Nós vamos ter uma outra equipe que já está também sendo entabulada com o DEPEN e CNJ para que a gente possa acompanhar o trabalho da monitoração eletrônica, as pessoas que estão com tornozeleira. E nós temos, além dela, a equipe que trabalha com as penas alternativas, a equipe que trabalha na fiscalização da pessoa que está em casa, né, seja no livramento condicional ou na prisão domiciliar, e nós temos uma outra equipe que trabalha com a pessoa do egresso e de sua família. E egresso aí, quando a gente fala, essa equipe ela trabalha com egresso desde a hora em que ele sai, ou desde o momento que ele está dentro do presídio, porque a ideia é a gente trabalhar essa pessoa com a sua família a partir do presídio, para quando chegar aqui na hora da execução da pena, se ele for condenado, nós podermos ter uma condição de saber com quem a gente está trabalhando e como a gente pode ajudar essa pessoa encaminhando para as políticas públicas. Então, este é o sentido de todas essas equipes. Nós estamos agora passando por um treinamento, estamos treinando mais de 20 técnicos, psicólogos, pedagogos, assistente social, são as equipes multidisciplinares que vão trabalhar com esse pessoal. Aí é para conhecer mais o perfil de cada... Para que eles saibam que cada um destes blocos de atividade, de pessoas que são monitoradas, tem especificidade, tem situações muito peculiares. E eles conheçam e saibam como trabalhar com cada um desses perfis. Entendeu? Então, nós estamos muito otimistas de que esse trabalho, né, desse trabalho, não só um trabalho externo, e de encaminhamento para as políticas públicas, a gente tem o trabalho com os eixos temáticos, em que a gente vai oferecer oficinas para Maria da Penha, para o trânsito, para drogas. Ainda este ano? Ainda este ano, dentro do próprio espaço. O espaço é muito bonito, é muito grande. Para esses projetos voltados para a sociedade valoriza também? E humaniza o nosso trabalho. Isso é uma parceria do Judiciário com o Executivo? Exato, é uma parceria do DEPEN, do CNJ, da SEAP, Secretaria de Administração, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria e a segunda VEP. E serão eventos abertos ao público? E a unidade de monitoramento capitaneada pelo desembargador Frois. Ótimo. E, doutor Fernando, serão eventos abertos ao público? Não, serão mais direcionado mesmo? Totalmente para essas pessoas que estão respondendo o processo ou estão em execução de pena. Sim. E, doutor Fernando, como é que se encontra esse atual cenário aqui no Maranhão, dessa questão das medidas alternativas, né, da socialização? Como é que o senhor poderia avaliar este atual momento?
Eu acho que nós estamos num momento Os avanços. riquíssimo de muita criatividade, muita inovação e uma coisa que a gente reputa como das mais relevantes nesse processo todo. Nesse trabalho todo, eu vejo que há uma tolerância entre as instituições, respeito mútuo e existe assim, uma grande vontade de acertar, né, de encontrar denominadores comuns para os problemas e acertar, para que a gente possa realmente garantir que aquele objetivo maior da execução penal se cumpra, que é a reintegração social das pessoas que cometem delitos. No mundo inteiro se comete delitos. E quanto maior é o ambiente favorável para o cometimento do delito, é óbvio que maior é o número de pessoas que cometem, né? Quanto mais desfavorável for com a garantia de direito às pessoas, renda, trabalho, estudo, né, educação aí, então eu acredito que num ambiente desse a redução é muito grande. É o que ocorre no primeiro mundo, né? Sim, certo, né? Que bom, né, que o judiciário, né, as outras instituições estão acreditando, né, estão investindo nesse trabalho, nesse importante Esse trabalho em rede é fantástico, já viu? Todas essas organizações hoje trabalhando num só objetivo e cada qual cumprindo o seu papel. O juiz julga, decide, ele é independente para fazer, mas na parte que diz respeito à execução da pena, e é uma parte também muito administrativa que nós temos, às vezes nem o próprio judiciário conhece exatamente a execução penal. Nós, na execução penal, na minha vara especificamente, nós trabalhamos com 15% no máximo de atividade judicante, de decidir, de despachar em processo. A maior parte, 85%, é toda de fiscalização, monitoramento, construção de políticas públicas e construção de redes de apoio, redes de suporte. Certo. Então, doutor Fernando, para finalizar a nossa entrevista de hoje, como é que anda funcionando o programa Pacto Cidadão, da Segunda VEP? Esse é um projeto que foi lançado pela Segunda VEP, nós temos todas as normativas, feito a partir das resoluções do CNJ a respeito das penas pecuniárias, provimento estadual da Corregedoria sobre penas pecuniárias, e nós conseguimos, a nossa equipe montou um projeto em que nós atendemos numa determinada região, e a ideia é a gente permanecer mais uns 3 anos nessa região, trabalhando com as 100 famílias mais pobres de uma região que já é muito carente. Essas famílias foram mapeadas, nós conseguimos identificar, né, todas as situações de vulnerabilidade dentro dessas famílias e a gente conseguiu o apoio nessa região de 10 entidades, 10 organizações e criamos um projeto em rede. Ou seja, as 10 organizações que já trabalhavam conosco na pena pecuniária e na prestação de serviço à comunidade lá atrás, participando de projetos, agora elas se comprometeram não só de apresentar seus projetos, mas apresentar também um projeto em rede. E a metade do recurso destinado a essas organizações que trabalham em rede vai para o público-alvo da organização e a outra metade vai para o público-alvo dessas 100 famílias. E aí o que é de mais importante e interessante é que a junção de todas essas organizações com suas redes próprias termina crescendo o bolo de apoio a essas famílias. Que legal. E é uma das coisas muito interessantes. Vai incentivando. Qual é a ideia? A ideia é fazer com que essas famílias, que são as mais vulneráveis, se tornem famílias fortalecidas para ajudar outras famílias que vão se tornar mais vulneráveis do que ela. Sim. E é interessante que nós estamos chegando num nível de organização. No começo, a Segunda VEP fazia muito trabalho para poder esses eventos acontecerem. Agora não. Nós tivemos um evento agora no domingo e nós participamos apenas com a presença praticamente. Quer dizer, foram eles que organizaram? Foram já as organizações montadas em eixos, eixo da saúde, eixo da educação, eixo da infraestrutura. Eles já começam a criar com as próprias pernas. Já assumindo isso. Sim. Qual é a ideia? A ideia é que no futuro eles repliquem em outro bairro que a gente também tem atuação. A ideia é a gente ir replicando para chegar a ilha inteira. Acabou é o sonho no futuro. Instigando a população, né? Tá certo. Doutor,
Para a gente encerrar a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais. Eu agradeço essa oportunidade. É importante que as pessoas compreendam o papel da justiça, né? Compreendam que as pessoas cometem crimes e muitas das vezes premidas pelas circunstâncias. E é importante que a gente entenda que existem situações e situações. O Rio só chegou, por exemplo, na situação que hoje está, porque não foi dada a atenção devida lá no começo. Tá? Eu tenho um autor, na década de 40, passou pelo Brasil e ele predisse assim: no dia que essa população dos morros descer para o asfalto, a coisa vai ficar muito ruim. E foi em Bogotá, Cali, Medellín, eu vi Bogotá, vi a situação em Bogotá. Os morros foram invadidos pelo poder público, invadidos do bem, de uma forma positiva, pelo bem. E lá montados equipamentos públicos, criaram verdadeiras avenidas, abriram passagem para que a liberdade, para que a luz do dia pudesse iluminar todos. E é o que a gente deseja para o Rio de Janeiro e para todos os guetos que existem nesse país. Tá certo. Com certeza. Muito obrigada também, doutor Fernando, pela sua participação no nosso programa e parabéns ao senhor e a toda a equipe da 2ª Vara de Execuções Penais pelo belíssimo trabalho feito. Eu é que agradeço vocês pela essa oportunidade. É isso. Chega ao fim mais uma edição do Justiça Cidadã, uma produção do Judiciário Maranhense em parceria com a TV Assembleia. A gente se vê na próxima edição. Aproveite bem a sua semana.